Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Anunciando o Verbo Vivo. E como de costume, eu te peço para você permanecer até o final do vídeo. Então, vamos para isso. Hoje nós vamos mostrar para vocês se o que nós temos ensinado a respeito do arrebatamento da igreja depois da grande tribulação tem coerência com os textos bíblicos ou não. Porque é da vontade do Senhor que o povo de Deus tenha entendimento exato desses eventos. Porque uma parte da igreja pensa que serão arrebatados antes da tribulação. Se é assim, então o livro de Apocalipse não foi direcionado para a igreja, pois, segundo eles, ela não será participante destes acontecimentos. Olha o nível de argumentação que eles usam. A palavra igreja, ela aparece até o capítulo 3 de Apocalipse. E do 4 em diante, ela não aparece mais. Aí eles concluem que pelo fato de não aparecer mais a palavra igreja do 4 em diante, eles entendem que a igreja não será mais participante desses eventos e acontecimentos que estão lá do 4 em diante. Ou seja, a igreja para eles ali foi arrebatada. Mas será que isso é coerente? Você está satisfeito com a explicação dessa? Então, como eu disse, nós vamos mostrar que eles estão laborando em grande erro. Então, o primeiro texto é Apocalipse 1, do 9 ao 20. E prestem atenção, porque alguns detalhes vão nos direcionar ao ministério do sumo sacerdote lá do tabernáculo. Também vai nos direcionar para o livro de Daniel e também para o livro de Ezequiel. Então prestem atenção que vai ter muitos detalhes aqui, além da palavra tribulação, da palavra testemunha, tá bom? Prestem atenção. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Primeira palavra, tribulação, reino e perseverança. Achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por causa do testemunho de Jesus. Ele estava preso. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Então, irmãos, o dia do Senhor não é domingo e nem sábado. Ele não está falando desses dois dias, ele está falando do dia, do grande e terrível dia do Senhor, que a gente vai encontrar nos profetas. E a voz que ele ouviu, essa grande voz, era como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, a partir de agora, as 7 igrejas que ele vai falar vai ser com voz, que ele ouviu, vai ser com voz de trombeta. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, todas com voz de trombeta. Voltei-me para ver quem falava comigo e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Aqui, candeeiros, se você achar que é 7 candeeiros, os 7 com 7 braços, você tá vendo errado. Ele viu os 7 candeeiros são os 7 braços. Ele viu um castiçal, um candelabro, e deste candelabro sai 7 braços. Ou seja, isto aqui é aquela peça, é aquela mobília lá do tabernáculo, está fazendo referências para o tabernáculo. Então é a menorá. Então a menorá é uma haste no meio e 3 braços saindo do lado esquerdo e mais 3 do outro lado, do lado direito. Não é 7 castiçais com 7 braços para cada igreja. Um castiçal de 7 braços para cada igreja, não. Está entendendo errado. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Isto aqui é a roupa do sumo sacerdote quando ele entra lá para fazer as ministrações e especificamente no dia da expiação. No dia da expiação ele entra com vestes de linho e um cinto de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Aqui está direcionando a Daniel 10, Ezequiel 1 e 10 também, Apocalipse 10 também, várias referências. A voz como voz de muitas águas. Então, no primeiro momento, a grande voz era como de trombeta. E aqui, como de muitas águas. E águas é povos, línguas, nações, é o mar. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. A palavra é Hades, é o mundo dos mortos. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. E eu já venho falando nos vídeos anteriores que o Apocalipse é dividido em passado, presente e futuro. Então as coisas que aconteceram e que estão acontecendo no tempo dele irão acontecer também no futuro. Agora o verso 20 é o verso chave, prestem atenção. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E anjos é uma palavra para designar mensageiro. Pode ser anjo celeste, mas também Deus usa os seus mensageiros na terra, que são seus servos. Então não é necessariamente anjos celestes, mas sim anjos, seus servos, os mensageiros do Senhor aqui na terra, que vão anunciar estas coisas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os candeeiros são as 7 igrejas. O candeeiro é um candelabro de 7 braços, como eu falei. Então, cada braço deste candeeiro são uma das 7 igrejas, aquela lá do começo do texto. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então vocês viram que são muitos detalhes. E vocês viram também que o Senhor Jesus estava com as roupas do sumo sacerdote quando ele vai entrar para ministrar no dia da expiação. Vocês viram que ele estava também com a aparência do ancião de dias, cabelo branco, com a barba branca, a aparência do ancião de dias. Então, vocês vão entender que o pano de fundo do Apocalipse é as ministrações do tabernáculo, tem as peças do tabernáculo, tem as festas solenes também do Senhor, junto das profecias dos profetas. Nós vamos entender que é um compilado de todas estas partes da Escritura. Para que nós possamos entender, você tem que ter uma leitura fluente na Bíblia como um todo. Nós vamos ver em Apocalipse 11, do 3 ao 6, alguns aspectos de Moisés e Elias. Nós vamos ver se a igreja vai estar presente ou não depois do capítulo 4 em diante. Nós vamos ver se a igreja vai estar presente daí em diante. Então, nessa parte, já vai estar aparecendo a última semana profética, que ficou para o final, aquela semana de anos. E a partir do verso 3, é a ordem cronológica exata, porque é a primeira parte da metade da última semana. É a primeira parte, onde vai aparecer 1260 dias, que vai estar apontando para as 2 testemunhas, que tem a unção de Moisés e Elias, não sendo 2 homens literais,
mas sim a unção deles dois, derramado sobre o povo, que vai ser o Senhor vai recolher 2 testemunhas, o povo como testemunhas dele, e ninguém vai poder causar dano a elas enquanto elas estiverem profetizando na primeira metade da semana. Então, prestem atenção no verso 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Como eu disse, a igreja, 2 igrejas já estão aparecendo aqui. 2 castiçais, 2 candelabros já estão aparecendo aqui. Então a profecia está nos dizendo que o Senhor vai derramar poder para que elas profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Então, estas 2 oliveiras são os 2 candeeiros que se acham em pé, ou seja, eles estão acordados. Eles não dormiram como as nécias, as outras nécias dormiram, e nem as virgens também, prudentes, mas elas também dormiram, conforme a parábola do Senhor Jesus. Então, estes estão acordados, estes 2 povos que vão verter azeite de ouro para que acendam, para que possam estar acesas os candeeiros das outras igrejas. Como a gente sabe disso? A gente sabe disso, você indo em Zacarias 4, você vai entender o que nós estamos falando. Eles vão verter azeite de ouro. O azeite de ouro é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é o fogo que vai estar o azeite de ouro vai conservar o fogo aceso, ou seja, vai conservar o Espírito Santo. Só uma conexão rápida aqui com uma parábola do Senhor Jesus, Lucas 12, verso 35. Cingido esteja o vosso corpo, ou seja, preparado, equipado. A palavra aqui é apertar o cinto, ou seja, ficar preparado. E acesas as vossas candeias. Você sabe que esta palavra candeia é a mesma palavra que a gente está lendo em Apocalipse. É a mesma palavra no grego, lúcinos. Então, continuando, verso 5. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Então foi o que eu disse, elas não vão sofrer dano enquanto elas não terminarem o tempo de profetizarem, ou seja, 1260 dias, que é o mesmo de tempo e metade de um tempo. Tempos, metade de um tempo. Vocês viram que fogo sai da sua boca. Vocês acham que elas cuspirão fogo? Ou você acha que a palavra delas serão como juízo? Porque se você conectar essa parte com Jeremias, eu acho que no capítulo 3, no capítulo 5, o Senhor fala que vai converter as palavras de Jeremias em fogo. Ou seja, nós estamos vendo um aspecto de outro profeta nestas 2 testemunhas. O Senhor está fazendo uma conexão destes profetas do passado com estes das 2 testemunhas que vão profetizar no tempo do fim, para cumprir também as profecias que cumpriram em parte, não na sua totalidade, porque muitas profecias têm duplo cumprimento na palavra e servem mais para o tempo do fim do que para o próprio tempo do profeta. Para eles serviram mais como sinal, e no tempo do fim será a conclusão e a consumação daquilo que estava sendo anunciado. E o verso 6 também é chave. Elas têm a autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Já está lembrando de Elias. Elias trancou os céus por 3 anos e meio. 3 anos e meio se você fazer a conta, são os 1260 dias. Porque cada mês
para o Senhor tem 30 dias. Então a conta é feita com mês de 30 dias. Então, um aspecto de Elias, da unção de Elias, elas vão travar o céu para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Vocês conhecem esse contexto de Moisés. Moisés, no contexto lá do Êxodo, teve autoridade para converter águas em sangue, feriu a terra do Egito com tantos flagelos quanto eles queriam, quanto Deus quis. Agora, nos versos 1 e 2 do mesmo capítulo, o Senhor ele vai mudar o ângulo de visão para que nós possamos entender a igreja, a cidade santa, sendo pisada aos pés pelos gentios. Então, isso aqui, já o Senhor está me mostrando depois destes 1260 dias, aos quais elas agora vão ser pisadas aos pés desses gentios, agora na ordem cronológica. Do 1 ao 2 já é depois que elas profetizarem. Vai dizer assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Como vocês viram, o santuário de Deus é onde faz aquelas ministrações, onde que tem expiação pelos pecados, aspersão de sangue, tem o incenso que é queimado, colocar em ordem as lâmpadas que são as 7 igrejas e por aí vai. Mas, verso 2, deixa de parte o átrio exterior do santuário e não messas. Vocês vão entender que o átrio exterior, irmãos, está falando do nosso corpo. Eles vão ter poder para pisar o corpo das 2 testemunhas. Foi deixado de parte o átrio exterior para ele ser pisado. E não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Igual eu falei, eles não terão poder sobre o interior, que é o santuário, pois nós somos o santuário do Senhor. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o átrio exterior do templo, ele foi dado aos gentios para ser pisado. Eles vão ter autoridade sobre eles, sobre as 2 testemunhas, porque elas vão entregar a própria vida. Então vocês viram como o Senhor ele mudou as figuras? Vocês acham que o Senhor está preocupado em edificações, igreja, de pau, de pedras, de cimento, de concreto? Está falando da cidade santa ser feito desses materiais, ou vocês acham que ele está falando dos seus santos, dos seus servos? Vocês viram que apareceu os 42 meses. 42 meses também são 1260 dias, que são 3 tempos e meio, e também são 3 anos e meio. Vocês viram que aqui já é a segunda parte da última semana. Ou seja, passou os 3 anos e meio, elas profetizaram. 3 anos e meio elas profetizaram, ninguém pôde fazer nada com elas. Na segunda parte e última parte da semana, para se cumprir os 7 anos, os gentios, nessa primeira parte da leitura, nós vamos ver quem são os gentios que vão calcar os pés da cidade santa. E eles têm autoridade somente por 42 meses, porque o Senhor abreviou esse tempo. Porque vários outros impérios da humanidade reinaram por 100, 200, 300, 600, 1000 anos. O Império Romano ele foi o que durou mais, a Era de Ferro. Então o Senhor ele abreviou esses tempos para 42 meses, nem mais, nem menos. Por isso que os tempos são abreviados. Em Apocalipse 13, do 1 ao 10, nós vamos ver quem são essas 2 testemunhas de fato. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres
10 diademas. Aqui os chifres, os 10 chifres, estão na última cabeça e todas elas já estão com autoridade, porque os diademas estão nos chifres e não nas cabeças. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante a leopardo, Grécia, com pés como de urso, Medos e Persos, Pérsia, e boca como de leão, Babilônia. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Tem detalhes aqui que não dá para entrar, porque precisa de muita contextualização da Síria. Essa cabeça aqui é chamada também de Assíria, em Isaías. E também Gog, em Ezequiel 38 e 39. É o mesmo reino, porém com ângulos diferentes de visão. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Onde vocês viram isto? Essa mesma frase está em Daniel 7, com aquele chifre pequeno que ele cresce e alcança até os céus, e derruba as estrelas dos céus. Tem boca arrogante, tem olhos como de homem. Tudo isso aqui está falando do anticristo. Está falando desse personagem anticristo, que é o chifre pequeno, é também Gog, em vários pontos da Escritura. Vamos ver como que está conectado com Apocalipse 11? E autoridade para agir 42 meses. Essa autoridade foi Deus que determinou que eles teriam 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. No capítulo 11, a gente viu que os gentios calcaram aos pés a cidade santa por 42 meses. E depois nós vamos ver que as duas testemunhas também serão mortas. Mas primeiro, vamos ver essa conexão aqui. E eles estavam sendo vencidos, ou seja, eles estavam sendo perseguidos e mortos. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Aqui são as muitas águas, são os mares, os mares. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Ouvidos para entender, coração para entender. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque eles irão entregar, não vão amar a sua vida, vão amar mais o Senhor Jesus do que sua própria vida. Eles vão entregar a sua vida como o próprio Senhor fez. Então nós vamos voltar ao contexto de Apocalipse 11. E vocês viram que no Apocalipse 13, a besta que surge do mar peleja contra elas e começa a vencer elas, porque Deus deu autoridade para a besta agir 42 meses. Vamos voltar aqui no capítulo 11, mas a partir do verso 7. Preste atenção. Agora está falando das duas testemunhas. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, que é a mesma besta que surge do mar, do Apocalipse 13, é a mesma besta, não tem duas bestas do mar, tem uma besta do mar e uma besta da terra. Então, mar e abismo é a mesma coisa. Então, o que vai acontecer com as duas testemunhas? Pelejará contra elas e as vencerá e matará. Mesma coisa que está acontecendo no capítulo 13 com os santos.
Está pelejando com os santos lá, está pelejando contra as testemunhas. Estes santos e essas testemunhas são quem? São os judeus que ficaram na grande tribulação? São os ímpios que ficaram na grande tribulação? Quem vocês acham que são? É o povo de Deus que está profetizando, eles que receberam a unção para profetizarem como Elias e Moisés. Igual no capítulo 11, no comecinho, que são os dois candeeiros, são as duas oliveiras e também são os dois candeeiros. A mesma coisa que a gente viu no começo do livro, no capítulo 1 de Apocalipse. Aqueles 7 castiçais, as 7 candeeiros, são as 7 igrejas. E elas estão aparecendo no capítulo 11 como duas oliveiras que vai verter azeite de ouro. As duas oliveiras são os dois candeeiros e elas são as duas testemunhas. E continuando, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Verso 8. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Nos profetas, tem uma cidade que tem um nome espiritual de Sodoma e Egito. Quem que é? O texto mesmo vai falar. Onde também o seu Senhor foi crucificado, Jerusalém. A gente sabe que grande cidade é um adjetivo de Babilônia. Mas o Senhor está comparando Jerusalém com Babilônia. Comparando. Não que Jerusalém é a grande Babilônia, mas Jerusalém está se portando como uma Babilônia. Tá bom? Não tem como fundamentar isso aqui, porque são muitos detalhes também. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Vocês sabem que não são só 2 homens, são o povo de Deus que ele escolheu para testemunhar lá em Jerusalém, enquanto uma outra parte do povo vai fugir para o deserto e ficar lá também em oração, em santificação, profetizando também, fora da vista do dragão. Contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. Aqui ele já colocou os anos como dias, 3 dias e meio, metade da última semana, a parte final da semana. Semana de anos. Aqui o Senhor mudou a revelação. É a mesma coisa, porém ele colocou 3 dias e meio. Ele não dá nada de graça, ele não te dá tudo de mão beijada, você tem que pesquisar as coisas. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. É aquilo, eles profetizaram e causaram danos à terra. A terça, sabe, nas trombetas, no capítulo 8 em diante, né, tem as trombetas, os 7 anjos recebem as 7 trombetas. O que acontece? Eles fazem danos à terra. Eles fazem dano à terça parte da terra, do mar, dos peixes, das criaturas que vivem no mar, também das embarcações, da terça parte dos rios, das fontes das águas, convertem em sangue, vários flagelos. É a mesma, está conectado. O dano das 7 trombetas na terça parte são as duas testemunhas profetizando por 1260 dias. Vocês entenderam? Igual no capítulo 11. Então, eles atormentaram com as trombetas que eles estavam tocando. Eles é que receberam as trombetas, ou seja, 7 anjos receberam as 7 trombetas. O Senhor, quando fala 2 testemunhas, ele está reunindo, ele está explicando conforme a lei. Que todo caso se estabeleça, é necessário 2 ou 3 testemunhas para confirmar a palavra. Vocês entenderam? Por isso que fala 2 testemunhas. Mas, depois dos 3 dias e meio,
um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E àqueles que os viram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. Então os mortos ressuscitam primeiro. Lembra que Paulo falou? Os vivos não irão na frente dos mortos. Primeiro os vivos levantam, ressuscitam, e os vivos são transformados. Os mortos, eles ressuscitam, sobem, são arrebatados, e os vivos têm o corpo transformado e também são arrebatados. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que vem sem demora o terceiro ai. O terceiro ai é a 7ª trombeta. Aqui no verso 15, já vai tocar a 7ª trombeta, e aí o Senhor Jesus vem. Aí está em paralelo com a 7ª taça também. 7ª trombeta, 7ª taça, 7º selo. Tudo o 7 em paralelo. Então vocês viram que a igreja não só estará na grande tribulação, como terá um papel principal de estar profetizando como duas testemunhas para o Senhor, para trazer arrependimento para o povo, para tirar o povo que estiver ainda nesta grande Babilônia, que estiverem neste mundo conectado, que se chamará Grande Babilônia. Eles irão lá tirar o povo deste sistema, principalmente o povo, os judeus, que são cegos, que estarão com o coração endurecidos. Então, da mesma forma que os 2 espias foram em Jericó para espiar a terra, da mesma forma que também nos tempos de Ló, o Senhor mandou aqueles 2 anjos para tirar de lá, ver se o que o Senhor estava, se o clamor que estava subindo até Deus era verdadeiro, se não tinha nenhuma alma justa lá, porque Abraão ficou do outro lado, distante, intercedendo por alguém, se haveria alguém justo naquela cidade. Por que o Senhor Jesus fala desses contextos? Nós temos que usar esses contextos para entender as revelações das profecias. Porque também o Senhor não vai fazer nada sem anunciar. Ele não vai fazer nada de mal às cidades sem primeiro enviar os seus servos para tirar o povo, para tentar acordar o povo. Muitas das pessoas não serão parte da igreja, mas elas também sairão deste sistema para irem para os desertos. Nós não estamos falando que elas serão parte da igreja, porque quando começa a última semana, o começo da última semana, já todo o povo, todos os santos, toda a igreja já está selada. A gente pode ver isso no Apocalipse do capítulo 7. Aquele selamento, já selaram, já foram selados o povo de Deus. Entenderam? Mas vão tirar pessoas de lá. Pessoas que não vão estar satisfeitas com este sistema e vão dar ouvido. Alguns vão dar ouvido às 2 testemunhas e sairão, ao passo que muitas, mas muitas mesmo, ficarão lá. Então, irmãos, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço por vocês terem permanecido até o final do vídeo. Eu sei que foi grande o estudo, mas se você puder e não tiver entendido, volta o vídeo de novo, assiste ele mais uma vez. E até o próximo estudo. Shalom!